Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada número 71, sua dose semanal de metal, futebol, não necessariamente nessa ordem, não na ordem como é que é. Nossos técnicos estrangeiros deixam a gente ter para se acalmar de futebol. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Meu nome é André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. É, né? Os técnicos estrangeiros estão só pensando aqui, né? Quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira? Assim. Que é que vai aceitar a E foi parada. semana passada que a gente gravou com o Brasil apanhando do. Não Isso. sei, foi retrasada que a gente gravou com o Brasil apanhando da Argentina. É, só que Esperando o retorno de Jesus, assim. mas eu, tipo, não sei se o cara, como é que é, não sei se o cara vai topar esse rolê, porque, tipo assim, o cara teve um trabalho que foi muito bom, que deu tudo muito certo, o cara capitaliza em cima disso, tipo, Mas aqui no Brasil, acho que o cara já capitalizou lá fora e não conseguiu mais, né? Então tá na hora de tentar capitalizar para o Brasil, né? Aquela lógica de economia, né? Vou realizar esse dinheiro potencial que eu tenho aqui de uma vez, né? Não dá exato, mais. exato. Mais do que a CBF, nenhum clube brasileiro vai pagar, assim. O Ah, duro é a galera indo dormir sonhando com o Jorge Jesus e acordar com o retorno do Tite, né? vou imprimir, porque aqui ele pode errar, Técnico o Tite é um dos técnicos com maior aproveitabilidade da história da seleção brasileira, né? História Ah, recente, certamente foi o cara que tem maior percentual de pontos com ganhos, assim. acho que sim, Perdeu duas quartas de final, mas enfim. mas, E uma não perdeu, né? Uma empatou, mas enfim. eu tô rindo da história, porque, tipo, o pessoal tava fazendo uma estatística do quinteiros. E o pessoal falou: olha, tipo, o Grêmio passou com as calças na mão, mas o Grêmio, tipo, avançou de fase na Copa do Brasil, o Grêmio tem uma vitória, uma derrota no Brasileirão, tipo, os números não são tão ruins. Só que, tipo, se tu for analisar um número friamente, tipo, é um número frio pra caramba e, tipo, esconde a naba que é o time, entende? Tipo, É, mas números frios valem a pena. Assim, o Corinthians fez um. Até agora, o Corinthians foi ridículo. O Corinthians fez três jogos bons na temporada, mas tá com o título nas costas, né? Então, é líder do Campeonato Brasileiro, ontem depois apareceu. de duas rodadas, mas enfim. Exato. Ontem, no jogo do Atlético Mil Grau ali. Teve uma hora que tinha uma molecada tava bem do lado da casa-mata do técnico do Atlético Grau, e aí a molecada começou a falar com o técnico. E aí, tipo, não sei o que foi, mas alguém tava com a teoria de que era a molecada falando: leva o Pavon, leva, leva. Era muito bom. Eu falei: bah, se não for verdade, tem que ser verdade. A melhor teoria da história. Mas antes a gente. Fanfic é melhor que a realidade. Exatamente, exatamente. É tipo a história aquela do Walter com os controles lá, como é que o Walter, que o saudoso centroavante Walter, o cara que se tivesse se cuidado seria um centroavante com uma história muito maior do que teve. É aquela história do Walter de que ele, de tempos em tempos, ele ia na loja comprar um outro controle de videogame. Até que um dia chega, o cara da loja falou pra ele: tá, mas o que que foi que você vem aqui de tempos em tempos compra o controle de videogame? Não, porque para de funcionar, não sei o quê. O cara falou: não, você não carrega ele. Ah, é de carregar? Então, assim, essa história ela pode ser uma mentira. Tipo, desculpa você, não me processe. Tipo, essa é uma mentira. Mas é uma lenda tão boa que, tipo, ela já tem que virar verdade, entende? É Tipo, verdade, né? como diria o Chu e o Baudrillard, even better than the real thing, sabe? Tipo, muito melhor do que qualquer outra história. Mas antes da gente falar do duelo da Bay Area, como é que é? Como é que é? Uma versão do meme de Chico Buarque de Thiago Zuma. Thiago Zuma feliz? Quer Setembro Negro. Thiago Zuma triste? Onde será o Setembro Negro? Não só onde será, mas como os horários também, né? Os horários são muito ruins. Setembro Negro terminando meia-noite e meia. Ruim. Mas assim, o cast é de altíssimo nível. Ok, não tem Blood Incantation, que é. Ó, quem deu a vislumbrada ali no cartaz, viu Incantation, achou que era Blood Incantation. O que aconteceu comigo? Daí eu falei, não, é o Incantation. Que É tinha o Incantation. Mas assim, o H-Lock, que tá todo mundo falando que ia rolar, rolou, e é uma baita apresentação.
uma das bandas mais esperantes. A Galok, pra quem não conhece, a Galok é a resposta americana ao Opeth, dá pra chamar desse jeito. É um pouco mais black metal do que death metal do que o Opeth é, mas se imaginar o Opeth do Orchid evoluindo do mesmo jeito, só que em vez de ser evoluindo de forma death metal, ele evolui mais black metal, é o Agalok. Mas aquelas mesmas linhas instrumentais bonitas pra caramba, as coisas funcionam bem similar. Aí você tem também o Tripticon tocando Celtic Frost, que isso aí já é outro sonho. Seu guerreiro veio do último pra tocar Hellhammer, agora ele vem pra tocar Celtic Frost, ou Celtic Frost, né, como a gente gosta de falar aqui no Quando eu Brasil. vi aquilo, eu pensei assim, bah, Thiago Zuma chorou. Tipo assim, eu falei, É, bah, né, essa assim, parte agora sim, o que fica perdido ali é que tem Candlemas. Na hora que você tá olhando tantos casts que eu nem vi direito o logo do Candlemas da primeira vez, mas Candlemas vai tocar também. pô, foi E o que. aí começa a reclamação dos horários, assim, que o Candlemas vai tocar menos tempo do que tocou no Monsters. Ok. 50 minutos só de Candlemas. É, Mas assim, vai ter Vaten, que é uma banda pra quem gosta de black metal ali, é uma das maiores que tem. O Primordial, que é uma banda legal ali, apesar de ter o dono do Primordial ser meio idiota. E tem Primitive Man, que é uma bandaça que vai tocar. Incantation, que é legal pra caramba também, é uma banda de death metal das mais legais que tem, assim. Então, sabe, tipo, dá pra ir. Vai ter algumas bandas brasileiras boas ali. Vai ter, tipo, vai ter Power Trip, né, cara? Power Trip, banda ali que tá voltando agora, que ninguém esperava, que não tem tanto a ver com o cast, porque é um pouco mais trash, uma pegada mais hardcore do que o normal deles ali. Mas vai ter Varatron, que é um dos nomes históricos ali do black metal grego. The Mist, de banda brasileira tocando. Ortostática, é uma banda de um amigo meu de death metal mais técnico, mais sensacional também, a banda, que é legal pra tocar. Assim, então, Cash é de alto nível, assim, que... Vamos lá, The Crown, que é uma banda histórica ali de death metal da guinada dos anos 90 dos anos 2000, o Crown of Thorns, que mudou de nome, né? Então, eles estão fazendo uns sets recentemente mais focada nessa fase inicial de death metal deles, que se for isso vai ser legal pra caramba. Macabre, que é uma banda legal pra caramba de death metal velhona, assim, Butcher. Então, tá um cast bem legal, assim, eu acho que vi um pessoal que curte mais death metal ficou um pouco frustrado porque não tem nenhum grande nome inédito de death metal tocando aqui, então o máximo é o Macabre. Mas Incantation é sempre legal pra caramba, vale a pena, assim. Ainda tem Coven, né, perdido ali, que Coven, né, Jim, pra tocar aqui, Jinx Dawson, que é a banda que tem uma música que chama Black Sabbath, de antes do Black Sabbath. E ela Mas é veio. uma das maiores inspirações pro Ghost, né? É, mas o Coven veio há uns anos atrás, não teve. Bem, o Coven, inclusive, tocou quando o Setembro Negro mudou de formato para ser esse formato de um festival numa cidade só, com mais de um dia. No primeiro ano, o Coven foi um dos headliners. Acho que o outro foi at the Gates, se eu não estou enganado. Eu não fui, que foi em 2018, assim. Caiu justamente no meu fim de semana de aniversário de 40 anos. É, veja bem. Eu tava doente, então foi aqueles 40 anos que eu entrei completamente deprimido. Você tava É, doente, perdendo o festival. Nossa, que jeito de ficar velho. mas se a gente fosse olhar assim, não sei, tô fazendo um comentário olhando por alto. Com o retorno do Tom Warrior, que eu nunca vou conseguir falar direito o Tripticon. Sempre chamo de Tom Warrior para facilitar a minha vida. Mesmo que agora, Tripticon. mesmo que agora ele tá tocando mais que é o Celtic Frost. Candlemas voltando, Coven voltando. Para mim tem quase, tipo, não sei, daria pra dizer que é quase um best-of de Setembros Negros, assim, de uma certa forma. É, que o Candlemas não tocou no Setembro Negro, apesar que eu acho que a primeira vez que eles eram foi a Tumba quem trouxe também. Mas assim, né, o que é do Candlemas, a grande expectativa que o pessoal tá, eu tô pelo menos, é que o Candlemas na semana seguinte toca na Grécia com Messiah. Ceará? Eu acho que não, acho que não tem chance nenhuma disso acontecer aqui, mas porque provavelmente o Festival da Grécia é o Rock Hard, da revista Rock Hard grega, tá fazendo uma edição do festival, um festival que acontece sempre na Alemanha, eles vão fazer uma edição na Grécia e o Candlemas com o Messiah é a grande atração desse festival. Acho difícil que eles tenham conseguido trazer para um festivalzinho do Brasil para não ser a atração principal o Candlemas com o Messiah. Mas Você- sonhar não custa nada, né, diria Não, assim, poeta. perdão te interromper, é que tu não reconheceu porque tem um. Tô falando sem olhar agora.
O Candlemas tá tipo num carimbo, assim, o logo é um É carimbo. isso, ele tá com o logo dessa turnê de 40 anos. Não tá escrito Candlemas como nos outras bandas, tá assim, Olha, então. olha, olha a É, compensação isso. pelo outro aniversário chegando, É entende? que nem tem uma outra banda nesse cast que chama Dark and Nocturne Slaughtercult, que é uma banda alemã de black metal. E que também tá num logo deles ali, que eu precisei eu ficar aumentando o pôster pra saber que banda é aquela. Só fui descobrir na hora que eu entrei no site do clube do site que tá vendendo ingresso, do clube do ingresso, que aí tem os nomes. Ah, é essa banda aqui. Isso é aquela piada do, como é que é? Desculpa a nossa Kombi de ouvintes, mas é aquela piada, como é que todo logo de banda de black metal é uma, como é que é? São as raízes de um gramado, assim, tu arranca a raiz do Não, gramado e tem vem com... duas teorias, né? Que ou é raiz ou é um sofá rasgado, assim. Também pode Um ser, estofo de sofá rasgado. até porra. Mas esse não é, porque esse não tá no formato de raiz. Quando é formato de raiz, realmente você consegue ler, você já tá mais habituado. Ele tá num formato meio estranho, assim, tipo, meio circular, assim, meio como se fosse uma cobrinha passando num negócio meio esquisito. Então, na hora eu fiquei vendo, não dava pra ler o nome da banda de jeito, porque tava muito pequeno o logo da banda ali no meio do negócio do cast do festival, então ficou bem esquisito. Eu sei que eu olhei e falei assim, eu falei, pô, Celtic Frost. Daí eu tipo assim, então, até na hora eu fiquei pensando assim, eu tenho que pegar. É uma das coisas que eu tenho que pegar e ir atrás de pegar os Celtic Frost. Eu falei, então tá, então toda essa história de como é que é. Teve os Celtic Frost foram relançados no Brasil, teve um trabalhinho de colocar em ordem isso. Tá se pagando, tá se sinalizando bem, assim. Eu falei, então, imagino que Eu comprei aquele box set do Celtic Frost em vinil ali, que foi a minha última viagem para os Estados Unidos, eu voltei com ele ali. Foi uma pedradinha, mas é lindo de morrer, então vale a pena. Assim, o livro é bonito, os discos estão todos em vinil remasterizado, bonito. aqui tem uns. Vale bastante a pena. Eu me arrependo de não ter pego na última viagem umas coisas, então. Mas agora a meta é zerar os Opeth. Tipo, o horizonte é zerar os Opeth. É, eu preciso pegar. Eles lançaram esses remasterizados dos primeiros ali, que eu nunca comprei. Eu tô de olho neles, assim, pra pegar os dois primeiros. Mas vamos voltar no tempo. Eu peço desculpas a você que está nos ouvindo, que eu tô com uma voz de. Eu tava rindo que eu tô com voz de locutor das 4 da manhã na rádio AM, assim. Aquela coisa medonha, assim. Tinha um. Acabou de acordar e está tendo que trabalhar, assim, com a voz grave e sonada. Como é que era uma história? Eu não lembro como é que era uma história do Paul, que não lembro que produtor que falou pro Paul que ele não deveria, tipo, quando ele fosse gravar as músicas, ele não deveria falar nada. Ele deveria acordar, fazer, escova os dentes, toma café para e vá gravar a música sem falar nada, para ser a primeira voz do dia. Não, não dá. É, eu vi uma entrevista dessas que o Marcelo Vieira, né, que é outro um cara que traduz livro, é outro colaborador do site do Igor, assim, tem um site próprio, ele fez com o vocalista, com o Todd LaTorre, né, o vocalista com o Isaac. O Todd LaTorre fala, na turnê eu falo o menos possível. Eu tento me manter mudo até a hora do show pra estar com a voz inteira na hora do show, que o que desgasta é ficar falando. Exatamente. O cara vai levar um bloquinho, vai começar a escrever assim, Coca-Cola, café, tipo, só ficar mostrando assim. Aquela vai deixar a voz do Google falando. Exatamente. Teve uma amiga minha que Aí, teve um problema de voz e ficou falando pela casa com a voz do Google. Mas o Thiago estava falando uma coisa que a gente acabou olhando para alguns discos, olhando para algumas coisas. A gente está até assim mais livre, mas lembrando, porque eu vou explorar um pouco, porque são dois discos que o Thiago gosta bastante. O Bonded by Blood do Exodus e depois o Hell Awaits do Slayer. Depois a gente vai começar a olhar, e é quase como se fosse uma batalha de discos de thrash. A gente também lembra que os dois lançados em 85, o Glorioso, a gente tem um outro disco de uma outra banda, que eu não vou falar o nome, que também foi lançado em 85, um disco de um, como é que é, um disco de um certo, como é que é, de um... Azeto! É, Azeto! e que eu tô na cabeça com aquele teaser do documentário do Metallica, que tipo assim, como é que é? My Life Was Saved by Metallica. Daí eu olhei e falei assim, me dá esse documentário. Só que, tipo, logo no segundo depois que eu pensei em me dar esse documentário, eu pensei assim,
Tá, eles entenderam que um documentário legal, coloca as pessoas falando, não vai dar prejuízo, vai ser muito mais bonito, entende? Tipo, esse é um produto Não sei se legal. alguém já viu, tem um documentário do Bruce Springsteen, que acho que chama Springsteen and I, que é mais ou menos isso, que ele pega só de fãs do Bruce Springsteen pra ir falando, e eles localizam umas pessoas meio históricas, assim, do Bruce. Tipo, uma pessoa que dançou num bootleg clássico do Bruce com o Bruce no palco. Aí vão pegar um casal do cu do mundo que nunca conseguiu ver Bruce Springsteen ao vivo, e que gravava vídeos dançando músicas do Bruce Springsteen no YouTube. E eles vão fazendo, fazem um documentário legal pra caramba, assim, Springsteen and I que chama, e que eles vão contando, sabe? Daí eles pegam uma super fã, mas eles entrevistam o marido dela, principalmente, que é o cara que não gosta do Bruce Springsteen, mas tem que ir em todos os shows com ele, assim. Então, é um documentário bem legal, assim. Vale bastante a pena ver pra quem gosta desse de pegar documento de fã. Agora tu me lembrou o outro documentário, o documentário que faz Marmanjo cortar cebola, o último do Rush, o que termina com Sim, a. o Ar Forte. É, termina com a história. Né, que é aquele ali, bah, né, porque ele essa coisa, porque isso é uma coisa muito, como é que é? Talvez seja um dos jogos para torcida mais simples que tem, mas os mais legais que tem. Deixa o público falar, entende? Tu já ouviu a pessoa, tu já ouviu a banda falar, deixa o público falar. Então, E o Ar Forte foi assim, né? O Rush assumindo pela primeira vez oficialmente que a banda acabou, né? exatamente. Você Teve vê. esse peso, assim, que até então era uma coisa meio que todo mundo meio que sabia, mas ninguém falava abertamente. Assim, no Ar Forte foi abertamente colocado, ó, acabou mesmo, aquele foi o último show. Valeu. E que agora saiu, tem uma ou duas músicas na R50, também outra caixa com preço proibitivo. É, Mas, felizmente, os dois discos que a gente vai falar de hoje são discos com preço. O Real Waits, eu acho que eu não lembro se ele tem nacional. Ele teve nacional, não sei se ele tem catálogo. Agora, o Bonded by Blood vira e mexe, tipo, você vê. Tipo, é um disco que felizmente você consegue comprar. E uma coisa que o Thiago tava lembrando. Como é que essa história, Thiago? São dois discos que saem assim, mais ou menos no mesmo momento, começo de abril. Como é que isso, é? um no dia Alinhamento do 5 de gás. abril, na mesma semana, de certa forma, né? Não dá pra saber se é exatamente a mesma semana, teria que ver o calendário de 1985, mas o Bonded by Blood sai em 5 de abril e o Hell Awaits em 8 de abril. É muito próximo um do outro, né? Consolidação do thrash metal como um estilo próprio, assim. Exatamente. Peraí, tua homenagem, tá? Quem sabe faz ao vivo, como é que é? Dia 5 foi uma sexta-feira e dia 8 foi uma segunda-feira. Então, temos, como é que é? Não foi na mesma semana. Ana, mas tá ali, tipo, parece aquela GIF que todo mundo manda das fitas cassete empilhada. Esses dias, todos esses álbuns foram lançados em 4 semanas, aquele meme que todo mundo já viu. Sim, sim. Mas eu ia brincar contigo assim, dois discos que são assim, tu falou, é o momento do thrash metal. Já tem os caras, tipo assim, instala, sedimenta, é estilo, mas tem algumas particularidades, assim. Eu vou fazer o inverso, eu vou provocar o Thiago a fazer o inverso. A gente começa, como é que é? Eu vou começar primeiro com o Slayer, que é o glorioso Hell Awaits. A gente estava lembrando hoje no pré-podcast. Uh, eu sempre acho que ele, e eu tô falando isso pro Thiago depois, vai ver como é que eu tô estressando o Thiago, pro Thiago vir largar o trovão. Porque daquela fase inicial do Slayer ali até o Seasons in the Abyss, ele sempre é um pouco patinho feio da jogada. Ele não é um disco que a gente, tipo, apesar de Hell Awaits, apesar de Killing, Kill Alguém, que pra mim é a melhor música do disco, ele sempre é o patinho feio do começo do Slayer. Só que ele é um Slayer que ele também tá ali. Ok, agora que eu já ganhei o jogo no Show No Mercy, começar de leve, experimentar um pouquinho, é um Slayer um pouquinho diferente, se a gente parar pra pensar, né, Thiago? Num avião aqui do lado na história, assim. O Então, avião. assim, o que eu acho do Hell Awaits é que é o Slayer, assim, eu acho que o Show No Mercy, quando você ouve, assim, eu não, era aquele disco que é mais ou menos como o Kill Em All, é uma banda querendo tocar rápido, a banda quer ser rápida, mas não tem um estilo muito formado do que eles querem fazer. Eu acho que o Slayer começa a encontrar o estilo deles no Haunting the Chapel. Do EP. Acho que
no EP que sai antes do Hell Awaits. Pega ali a Chemical Warfare, aí você começa a perceber um tipo de palhetada malvada do Slayer que ele vai desenvolver muito no Hell Awaits. E o Hell Awaits é um disco que tem uma influência de Merciful Fate desgraçada, por isso que eu Sabia. adoro ele. Essas músicas mais longas, assim, e essa coisa do Slayer mais malvado. Essas palhetadas do Slayer que tem um pouco no Show No Mercy, mas tem bastante no Haunting the Chapel e tem muito no Hell Awaits, que vai ser influência pra black metal depois. Os noruegueses vão bater o olho ali e vão fazer isso que é legal pra caramba. Mais do que influência em death metal, acho. Até, acho que essas puxadas do Slayer no Hell Awaits e no Haunting the Chapel, e também tem no Show No Mercy. O Show No Mercy mais pela maldade. O Slayer tem uma maldade inerente no instrumental dele, que vai ser muito influente pro black metal depois. E eu acho que o Hell Awaits tem isso pra caramba, sabe? Tipo, o Hell Awaits traz muito dessa situação. Você pega, tipo, a própria Hell Awaits, aquela parte rápida, você pega... É All the Sleep é uma música do Merciful Fate, basicamente. Assim. Você vai pegar a própria Crypt of Eternity, tem hora ali que você consegue pegar o riff de Merciful Fate no meio da música. Aí você tem as pancadas também, a Kill Again, a Praise of Death, a Necrophiliac. Então, assim, eu acho que é um disco de altíssimo nível, mas é um disco meio de transição dos Slayer. Assim. Ele tá achando essa pegada, mas as músicas são longas, eles estão querendo fazer essa coisa mais malvada. E depois eu até brinco, que depois quando o Rick Rubin chega pra fazer o Raining Blood, o que ele faz é cortar tudo isso. Fala, não, vamos harmonizar basicamente os Slayer. Vamos ir direto, uma pancada atrás da outra, sem dar chance de respirar. E o Raining Blood é isso, o Raining Blood. Só que o Raining Blood eu acho que já puxa pro trash mais, assim, sabe? Ele não perde a maldade inerente que o Slayer tem, mas as rifadas já começam aquelas rifadas mais de trash. Volta um pouco pro que, de certa forma, Metallica estava fazendo. E aí a outra banda que a gente já falou hoje fazia muito, que era o Exodus, né? Assim, que vai fazer esse manualzinho. Agora a gente tá falando do coisa. Desculpa me olhar demais pro Metallica, mas não é competição. Quando a gente para pra olhar, vai ter Metallica com Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets. E tu vai ter o Slayer com Show No More 73, Hell Aids 85. E ali na sequência tu vai ter o Raging Blood 86. É. Muita pedrada em pouco espaço de tempo, se a gente parar pra olhar. Tipo, é muita Isso. pedrada em pouco espaço de tempo. Não, e o desenvolvimento, assim, né? Você pega, tipo, Hell Awaits sai, o Metallica já lançou Ride the Lightning e já basicamente jogou fora a regra do trash, assim. Aquele trash que o Metallica começa a desenvolver, começa a ditar a regra do Kill 'Em All, no Ride the Lightning o Metallica já já rasgou esse livrinho. E aí o Hell Awaits quando sai é o Slayer tentando rasgar esse livrinho do jeito dele. E aí o que eu acho divertido é que quando o Slayer vai fazer o Raining Blood, o Slayer vai lá e recola o livrinho. Arranca as páginas diferentes que ele tinha colocado no livrinho quando ele tá tentando reescrever. Enquanto com Metallica, quando ele vai pro Master of Puppets, o Metallica vai evolui um pouco mais em cima daquela sonoridade que ele desenvolve, que ele chega no Ride the Lightning. E aí, assim, as duas bandas alucinando com Merciful Fate. Todo esse desenvolvimento de sonoridade que tanto o Slayer tem no Hell Awaits, quanto que o Metallica tem no Ride the Lightning, é porque as duas bandas estão babando em ver o que as mudanças de tempo e de riff e de sequência que o Merciful Fate fez no Melissa, no Break the Oath e no None Have No Fun. Agora tem uma coisa legal quando a gente para pra pensar. Aqui a gente vê assim. Eu vou fazer como é que é o nosso bingo do Solado. Aqui é aquela hora que você nota o quanto o Merciful Fate. Eu sempre. Eu sempre digo assim, pra mim, muito Merciful Fate King Diamond. Eu sempre olho como um bloco isso, assim. O quanto o Merciful Fate foi influente, o quanto o Merciful Fate capinou muita coisa, entende? Você pode não, é aquela coisa, tipo, você pode não te apetecer, mas você tem que olhar para, tipo assim, esses caras capinaram coisa e depois o pessoal vai lá e constrói em cima. Então é batata, assim. Eu brinco. Inclusive os agudinhos do Tom Araya nos primeiros discos ali é bem uma tentativa de ser um King Diamond rasgado ali, King Diamond mais raivoso, mas é puro King Diamond também, né? Só que daí ele relincha. Tem um amigão meu que fala assim, esses relinchos ali. E aí, tipo, até hoje pra mim, sempre quando Mas fala, é que ele tem...
Exatamente. Assim, Que depois vai virar como é que é um killer app do Tom Araya, vai ser a risada dele. O "Ah", que é aquilo que tu falou da maldade inerente, assim. Ah, realmente está lá, a gente estava lembrando, assim, deixa eu pegar minha cola aqui. A gente falou como é que é, eu estava lembrando antes como é que é, Down the Sleep, se for o caso. Eu sempre lembro que ele tem uma versão. A primeira vez que ele sai em CD no Brasil, ele sai, acho que é com o Live and Dead, o Live and Dead ou Out in the Chapel, não lembro qual, que ele sai como bônus no Brasil. não, ele sai acho que com a Haunting the Chapel e com a Capture of Sin. Isso. O que sai é o Haunting the Chapel e o Live Undead saem no mesmo CD. Dá pra comprar, assim. Tá. Você comprava o Show No Mercy, aí você tinha um outro tinha um CD que era o Live Undead Haunting the Chapel, que foi a primeira vez que eu vi esses dois, era de um CD só, assim. São os dois EPs que eles lançam entre o primeiro e o segundo disco. Como é que é isso? Não é Paradox Records, uma coisa assim, acho que é. Não lembro se é Paradox, porque esses discos são da Metal Blade, né? Tem que lembrar quem que lançava Metal Blade no Brasil Era nessa uma coisa época, né? totalmente bizarra, é uma coisa totalmente bizarra. Até vou. Ver se no Metallum tem alguma informação disso daqui, Não, mas. eu acho que é, cara. Aham, 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 aham. Tá aqui. Tem uma gloriosa oferta do Mercado Livre. É Paradox Records, tá? É Paradox mesmo que lançou. Paradox mesmo, que é. Porque é muito engraçado, porque. Aliás, até tem que ver uma coisa do meu. Porque eu acho muito engraçado que a gente nunca vai pensar que, tipo assim, Paradox Records vai lançar quando. É uma época que a Paradox lança os Slayers, lança os dois primeiros Slayer e lança um tributo ao Ace Frehley e lança umas outras coisas que ficam meio pegando pó em balaio. Eu não lembro o que que é, não é Fates Warning, mas tem mais alguma coisa também que lança. Mas tá O aqui. áudio. Paradox Records, exatamente. Você comprava o disco da Jovem Pan, não a rádio, mas você comprava o disco da Jovem Pan, como é que é, as 10 mais do verão de, sei lá, 95, 94, e podia comprar o coisa. Já existia Paradox em 94, é isso? Não sei. Eu só 93. tinha. According to oferta do Mercado Livre, 83. Tô até vendo aqui, procurando no Discog só pra ter certeza. Não, Que saiu, a Roadrunner relançou esse disco na Europa, então a Roadrunner tinha uma parceria pra lançar essas coisas no Brasil. Saiu vários discos da Roadrunner, saíram no Brasil ali, os King Diamond, Merciful Fate. Mas eu não tô achando aqui. não tá. Como é que é? Eu falei porque esse é o que eu tenho, entende? Tipo, esse é o que. É, o Brasil só foi a Roadrunner brasileira que lançou em 98 mesmo, ele CD e EP. Até isso é uma das coisas a corrigir, assim. Como é que é o meu. South of Heaven, né? Aquele South of Heaven na galeria do rock, sabe? Que vem com Uhum. cover de Nagada da vida, assim, tipo. Fizemos uma versão muito boa que nenhum lugar mais você vai encontrar, que é uma. Que é uma. Que é uma versão só com. Como é que é? Com uma bônus que a gente enxertou aqui. É. Mas Mas a o. única versão que eu tô achando aqui mesmo é essa versão 1998, mas lançada pela Roadrunner Brasil, assim. Não, mas é. O Depois. Halt in the Chapel. Mas aí vamos pro irmão dele. Vamos pro irmão dele, que é. Como é que é pro outro carinha, que é o carinha que tem a história mais massa. E aí, nessa mesma safra, tava lembrando finalmente ao momento que pode sair o Bonded by Blood, o primeiro disco do Exodus, né? E acho que antes de tudo vale lembrar, é um disco que ele fica travado. É uma coisa que eu tava comentando com o Thiago a gente tava comentando do tema do programa. É engraçado, né? Não tô tirando o brilho dele, não tô tirando que ele é um bom disco. Mas é uma coisa muito engraçada. Ele é o disco que ele já estava gravado, mas ele demora para sair. E ele demorar para sair, ele tem que correr muito atrás do prejuízo, porque se ele saísse antes, a história poderia ter sido um pouquinho diferente, de todo aquele movimento de Bay Area. É, então, a história do Exodus é que era meio assim, né? Não sei o quanto que o Exodus era uma banda que se levava a sério o suficiente pra
tá atrás de um disco com a mesma gana que o Metallica tava. O Metallica sai de Los Angeles pra ir pra São Francisco. E é o Exodus quem recebe o Metallica em São Francisco pra. Ó, aqui é assim que funciona, os shows são nessa levada, porque o Metallica em Los Angeles era uma banda ignorada. Como o Slayer. Slayer também era uma banda meio ignorada ali, só que o Slayer tentava, né? O início do Slayer, o Slayer tentava passar maquiagem na cara, tentava. Tem covers do Slayer tocando Motley Crue na internet. Então, o Slayer não tava tanto assim. O Slayer disse que eles viram um show do Metallica uma vez e falaram, pô, a gente pode tocar mais rápido do que isso. E foi quando o Slayer deu essa guinada pra ser o que ele é hoje. Mas eles estavam nessa coisa de ser mais shock rock do que metal extremo. E o Metallica entra nisso quando ele vai para São Francisco, e em São Francisco já tem o Exodus, que é uma banda que tá ali mais ou menos na mesma época. Você vai pensar, a primeira demo do Exodus foi gravada antes do Left Letter do Metallica. O Exodus, que é uma banda formada pelo Kirk Hammett, que vai entrar no Metallica depois pelo Tom Hunt, que é um baterista histórico, que sabe, por alguns momentos não esteve na banda, mas foi o baterista que esteve ali o tempo todo. Que, ó, só pra confirmar, a primeira demo do Exodus foi gravada em 12 de fevereiro de 82. A No Left Ladder do Metallica foi gravado em julho de 82. Então, se pegar ali o Êxodo já tava fazendo esse tipo de música rápida. Agora a primeira demo do Êxodo ainda não tem essa rifada típica de thrash, que é uma coisa que eles vão desenvolvendo depois. Agora, se você pega a evolução do Metallica, quando o Metallica muda pra Los Angeles, muda pra São Francisco, ainda não existe o Flash, por exemplo. Sim. Flash eles vão fazer depois que eles tocam. Eles tocam lá e falam, pô, se a gente fizer uma música só nessa pancada, pode Mas, ser que funcione. E quando eles mudam para São Francisco, que eles tocam o Whiplash, ó, essa é uma música nova que a gente fez, inspirada no que são os shows malucos por aqui, assim. Então tem toda essa influência. Então o Exodus e o Metallica estão mais ou menos juntos desenvolvendo essa sonoridade do thrash. Só que o Metallica tinha um cara muito ambicioso na banda, que era o Lars Ulrich, pensando em como levar isso para fazer uma banda de sucesso, enquanto o Exodus eram os caras de eles eram os donos da cidade. Talvez eles estivessem muito felizes sendo os donos da cidade, tá dando pé. fazendo showzinhos ali na pancadaria e não quisessem nada muito além disso. Engraçado, o Gary Holt, ele só vai aprender a tocar guitarra com 17 anos porque o Kirk Hammett fala, oh, por que você não aprende a tocar guitarra? Ele era tipo meio que o Hold do Kirk Hammett. Ele é o Gary Holt. E aí o Kirk Hammett ensina o Gary Holt a tocar guitarra, e depois que o Kirk Hammett sai, o Gary Holt compõe tudo. Basicamente, todas as músicas do Modern by Blood são compostas por ele. Então, tem muito isso na história. Essa caminhada, quando o Metallica vai para Nova York para gravar disco, porque não consegue, não tá conseguindo lançar, ninguém tá interessado, o Exodus continua de boa ali em São Francisco. E aí, quando o Metallica vai conseguir, o Exodus também consegue lançar o disco, só que o Exodus lança o disco pela uma gravadora pequenininha que chama Torrent Records. É uma gravadora minúscula de Nova York ali, que é propriedade de um cara que chama Ken Adams, que era de uma banda que chama Gothic Slam, que era meio trash, meio hardcore ali, e as bandas que eles tinham lançado era Hades, Muck Pup, que são bandas ali que estão notas de rodapé das notas de rodapé do metal, se é que algumas dá pra colocar que é do metal, mas que era tudo daquela Tri-State Area de Nova York, assim. O cara tava lançando as bandas locais e aí foi lançar um disco do Exodus, porque o cara viu e falou assim, pô, Metallica tá fazendo algum barulho, tem os caras que são os contemporâneos do Metallica, a banda do ex-guitarrista do Metallica, vou lançar esses caras. E aquela coisa sempre, isso é uma coisa triste, assim. O Exodus sempre teve um pouco essa pecha de a banda do ex-guitarra. Como é que é? A banda que o Kirk Hammett deixou, entende? A banda que o guitarrista do Metallica criou. Quando na verdade o Exodus é muito mais do que isso. Acho que antes a gente entrar num nome que talvez seja o nome aqui, não só Gary Holt, mas talvez o Tom Hunting. Eu já vi muita gente falando assim, como talvez o Tom Hunting seja um dos bateras não digo injustiçados, mas tipo assim, que talvez não tenha. Subestimados, né? Aquele que ninguém dá tanto valor pra ele, assim. Exatamente, exatamente. De como talvez seja um dos grandes bateras do metal, só que tipo, você nunca teve o brilho que na verdade deveria ter. Então é muito isso. E tem um cara, como é que talvez seja, mesmo que ele só, como é que é, mesmo que ele só vai estar aqui, e tem um outro carinha chamado, como é que é, o finado Paul Baloff. Que aí sim tudo muda de figura, né? Então, né, o Paul Baloff, assim,
O que é legal do Bounded by Blood, quando você compara, assim, que o Bounded by Blood, assim, parece, a impressão que eu tenho quando eu ouço ele é que o que o Metallica tenta ser no Kill 'Em All, o Exodus era naturalmente, sabe? O Metallica tá tentando, tipo, o Metallica são moleques que querem parecer, ó, a gente é fodão, assim, sabe? Do tipo, não do tipo, a gente é fodão da escola, mas a gente é os cara meio encrenqueiro e não sei o quê. Mas os caras do Metallica é o Lars Ulrich, que é um molequinho que se dá bem com todo mundo. E o James Hetfield, que é um cara ultra tímido, que precisa beber pra se colocar. O Exodus não, parece que os caras são efetivamente são aquilo, sabe? Eles são os bagunceiros da turma, que não são não é o cara que joga futebol americano, mas é o cara que tira sarro de todo mundo e é encrenqueiro que você não vai querer entrar em confusão com ele. Que é o melhor cara pra você ser amigo, mas quando bebe você fala, putz, olha ali, isso é personificado no Paul Baloff. O jeito do Paul Baloff cantar, que ele tem um jeito meio maníaco, meio sacana de cantar as músicas, que é diferente. Tipo, o Slayer tem uma inerência, tem uma essa maldade inerente no Slayer. Quando o Slayer canta sobre o demônio, você meio que acredita que os caras são demoníacos, por mais que a gente saiba hoje que o Tom Araya é tudo menos isso. Exatamente. Mas o Tom Araya vendia isso bem, o instrumental do Slayer vendia isso bem. Do Exodus, eles só estão se divertindo falando do demônio, sabe? Claramente, assim, mas eles querem falar sobre isso, eles estão se divertindo, as letras não fazem o menor sentido, como uma coisa vai. Mas eles são uns encrenqueiros falando de coisa de sair na porrada com todo mundo e do demônio pra chocar as pessoas. Mas efetivamente você vê que eles saem na porrada com todo mundo, sabe? Tipo, a história conta que quando o Slayer foi tocar a primeira vez em São Francisco, Gary Holt chegou pros caras e falou: Ó, vocês têm tudo pra dar sucesso aqui, mas tira essa coisa da cara. Tira essas maquiagenzinhas do olho que vocês colocarem isso aqui, vocês vão ser expulsos na porrada, porque a galera de São Francisco não gosta disso. Sabe, efetivamente, do tipo, se o Motley Crue chegasse, ou alguém com a camisa do Motley Crue no show do Êxodo, os caras matavam o cara, assim. Rasgava a camiseta do cara e fazia o cara engolir a camiseta. Sabe, nesse nível de coisa, assim. Tipo, aí os shows eram ultra violentos e o Slayer e o Exodus, de fato, era a banda que era a trilha sonora perfeita pra esse tipo de som. E o Bounded by Blood é perfeito pra isso. Eu acho até que quando a gente olha em retrospecto pro Bounded by Blood, ele é tão thrash metal genérico que parece que não tem valor, mas ele é o thrash metal genérico que basicamente foi quem inventou isso daí, né? É a base da parada. Exato, só que porque o Metallica lançou o disco deles 2 anos antes, parece que eles estão copiando meio que o Metallica, quando na verdade eu acho que eles são muito mais perfeitos em fazer isso do que o Metallica tentou ser no Kill 'Em All. Só que daí é aquela coisa que a gente fala. E o problema da janela de tempo. Que se ele tá lançando junto, a história seria outra. A coisa seria outra. E uma coisa que eu tava comentando com o Thiago, que pra mim, assim, não desmerecendo o som, eu até brinco assim pro Thiago, que tipo, a gente tava. Eu acho que pra mim é um exagero, mas assim, aquela parte ali pra mim, como é que é, quando entra ali Metal Command, que eu acho muito engraçado. Temos de ter uma música para falar dos nossos, para falar da nossa A geração. Metal Militia deles, né? Exatamente. Sabe, tipo, você tem que ter uma música para falar de si mesmo, sabe? Tipo, é quase que um item obrigatório na história. Já tem a Exodus também, né? Que É, mas tipo, essa tem essa mais coisa. ou menos assim, The Exodus Attack. É falando deles, né? Que eles matam posers e se precisar. Exatamente. E tem ali pra mim uma que foi clássica. Eu lembro de quem que era o cover? Piranha, que pra mim era muito clássico. É, o Sepultura fez um cover de Piranha naquele disco Revolutions, né? Acho Eu que acho é, que é, acho que é isso aí. é Kojako Derek. Que é bem aquela coisa, como é que é? Aquele filme do começo dos anos 80, Piranha. Piranhas 2. O que é legal da Piranha é assim, né? Que ela começa meio trashando, de repente ela entra num riff, num groovezão, que é o groovezão que eu acho que o Metallica tava tentando fazer no Seek and Destroy, mas não consegue exatamente. Quando você Piranha, esse é o groovezão dos caras que estão passando pela rua quebrando tudo quanto é carro, sabe? Efetivamente. Você percebe assim, você dá aquela assim, que na hora que abre o show é aquela pancadaria, né? Porque não tem como você se conter nessa hora, assim. É perfeita pra isso. Que não é hardcore exatamente, mas é o trash perfeito pra fazer isso, que é uma das coisas que o Slayer sempre uma das coisas que o Exodus faz muito bem, né? Depois vai fazer Toxic Waltz também nessa mesma linha, cara. Mas aí tem uma coisa que você falou agora do Toxic Waltz, mas assim, e também tem outra coisa que eu acho que assim, o Exodus tem um talento para dar nome de música que é muito bom, entende? Eu fazendo a cola aqui, como é que é? And Then We're Known. É Ah, outra música daquelas de Judas Priest pra uma nova geração, né?
E aí, pra mim, tem uma que é como é que é A Lesson in Violence. Eu acho um senhor nome Ah, de música esse. pancadaria também, né? Esse Não, eu. assim, é o Bandas by Blood, né? Irmãos de sangue. A gente tá. Porque a história da música, assim, os caras sangravam na pista, né? Porque estavam fazendo no meio do show, né? E você, tipo, você cria um laço pelo sangue, né? Essa que é a lógica da letra. Então, mas tem esse No Love que começa com a guitarrinha meio acústica, né? Parece que esse negócio de jeito. Exatamente. Sensacional, sabe? Assim. Aí você tem uma Deliver Us to Evil, que é a música que eles tentam ser meio que Merciful Fate, né? Vamos lá, nosso épico de 7 minutos que sobe e desce, com Eu uns só riffzinhos meio Judas Priest no meio. E termina com Strike of the Beast, que é uma desgraceira sem tamanho ali, que aí é a música que bota pro Kerry King e fala assim, "Ah, a gente também consegue fazer riff rápido na destruição e que é... A diferença é que, tipo, o Paul Baloff cantando Strike of the Beast sempre, tipo, é divertido, né? Não é o Tom Araya se cantar Strike of the Beast, você fica com medo da música, né? É aquela história, tipo, ele vai te convencer de que uma festa com o capeta é legal. Diferente do Slayer que vai te deixar com medo da festa do capeta, fazendo a Exatamente. analogia. E olhando assim, uma das coisas que talvez pra mim me bugou um pouco a cabeça ao longo do tempo, até eu brinco assim, o Bonded by Blood é um disco que eu tenho que pegar uma hora, corrigir esse erro, é que ele tem um monte de versão também, né? Tipo, ele tem É, um. na verdade, sim. É que o problema é que você sai, sua versão original sai por uma gravadora que chama Torrent Records, que fale imediatamente. Daí a Combat vai comprar a Combat, que daí já é uma gravadora um pouco maior ali, e vai relançar esse disco. Depois, o problema dele é que as masters foram perdidas. As masters estão perdidas ali, eles não têm mais as masters. Então, nos anos 2000, acho, o Exodus vai lá e regrava esse disco, que é o Let There Be Blood, com o Rob Dukes, que era o vocalista do Exodus na época, saiu, voltou agora, assim. Então, mas o. Porque eles não têm as masters. Então, quando você pega essas remasterizações, é uma fonte secundária que eles têm. As masters eles não têm. Inclusive, tem música perdida na masters que eles têm gravadas ali que ninguém ouviu. Outra da história do Bonded by Blood é que tinha a Impaler, que era uma música que era pra estar lá, eles tiveram que tirar de em cima da hora porque o Kirk Hammett usou o riff na Trapped Under Ice. É, veja bem. E já tinha uma música do Exodus, que é o nome de uma das demos, que era uma das mais famosas do Exodus ao vivo, que é a Die By His Hand, que o riff Metallica usou pra Creeping Death também. Então tem essa coisinha do Exodus com o Metallica, o Kirk Hammett utilizando as músicas que ele tinha escrito pro Exodus pro Metallica, assim. Então, O riff é meu, eu que levo. é como se você nunca vai lançar um disco mesmo, vai ficar só perdido na demo, eu vou usar isso e ganhar dinheiro com isso, né? De fato, tá ganhando dinheiro até agora. O- Aquela coisa como é que é. Deixa que eu. Deixa eu usar também, aqui é meu, tipo, nada, vamos gravar. Mas é. A gente assim, talvez o Exodus, a gente pode dizer assim, talvez seja a banda. Eu tava lembrando muito antes, eu ia dizer. Talvez me lembre um pouco o Rage de uma certa forma. Aquelas bandas que elas não vão explodir pra caramba. Mas eram aquelas bandas que estavam ali que são importantes pro rolê todo, pra influenciar os outros também depois. Ah, sim, ela. Não, o Exodus é influente pra caramba, assim. Não tem nenhuma banda de thrash metal que não fale, não cite o Exodus como influência. Ela é, assim. Qualquer banda de thrash, seja da época, seja posterior, tem o Exodus como influência. E assim, o Exodus era a banda que todo mundo apostava que seria grande também, né? Tanto que aí quando eles mandam o Paul Baloff embora, porque o Paul Baloff estava basicamente sem teto e drogado, estragado e não conseguia trabalhar em nada, eles vão tirar o vocalista do Legacy, que vai virar Testament, né? Então se o Chuck Billy teve um lugar ao sol, é culpa do Exodus ter pegado o Zitro Souza, que era o vocalista inicial do Testament, quando a banda chamava só Legacy. E pro Exodus isso é ruim, porque por mais que tenha funcionado os discos com o Zitro Souza, o Paul Baloff era uma personalidade muito chamativa, né? Assim, então, ter perdido ele, assim, o cara que gravou o seu disco histórico não tá mais na banda, está com outro vocal. Então, perde meio que um charme que a banda tinha. O Zitro Souza não tinha a mesma personalidade que o não tem a mesma personalidade que tinha o Paul Baloff. O Paul Baloff era muito mais maníaco cantando, o Zitro Souza era um vocal de thrash mais normal, assim. Aquele jeito mais malandro, até mais um jeito mais malandro, mas menos maníaco. Dá pra gente fazer uma brincadeira de dizer que, tipo, Paul Baloff era uma coisa meio Paul Dayano, Califórnia, assim? Sim, de certa forma, sim.
Dá pra dizer que tipo, é o Paul Diano do Êxodos, dá pra colocar desse jeito. A diferença é que sim, eles conseguem fazer sucesso com os Zitro Souza, mas não fica tão icônico quanto é com o... O que eu tava. É muito engraçado porque porque o Exodus tem essa coisa que ele paira, 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 mas parece que falta o transbordar, mas É, ainda é. então, e o que eu achei foi assim, o que acontece pro Exodus, assim, é que na fase que o Exodus nunca fez o Ride the Lightning deles. Sim, Então, aquele disco que transcende o gênero e que levaria pessoas que não ouvem necessariamente thrash metal a apreciar a sua banda, coisa que o Testament fez, Death Angel fez, várias bandas de thrash fazem, Megadeth fez. O Slayer não fez, mas o Slayer é um caso muito à parte nisso ali. Mas faz de certa forma. Você pega o South of Heaven e o Scissors in the Abyss, e o Scissors in the Abyss tem umas músicas mais mid-tempo, lenta, com até quase comerciais, dá pra chamar assim. O Exodus não fez. O Exodus foi ser aquela banda de trash, trash até o final. Nos anos 90, quando eles tentam dar uma mudança um pouquinho no estilo, no Force of Habit, no Impact is Imminent, dá completamente errado e a banda acaba. exatamente. Eu tava olhando como é que é. Tem 12 anos de ato entre o Force of Habit e o Temple of Damned. É, não, a banda, assim, eles voltam, depois do Force of Habit, a banda acaba, aí eles voltam com o Paul Baloff, inclusive tocam no Brasil com o Paul Baloff duas vezes, a primeira vez eu não vou ver, que é no mesmo fim de semana de quando Savatage vem na primeira vez, eu vou ver na segunda, que foi na Fofinho, e que teoricamente era o último show, a banda acabou com aquele show do Paul Baloff na Fofinho. Ela não faz mais show, a banda termina, aí depois que o Paul Baloff morre, eles voltam com os Zitro Souls, eu vejo, acho que o primeiro show deles de volta com os Zitro Souls é no Wacken de 2002. Mas aí demora mais alguns anos até sair o Temple of the Damned, que é um descasso do Exodus. Descasso, descasso. Pra mim, assim, do Bandas by Blood, o Pleasures of the Flesh, depois do Pleasures of the Flesh, que eu esqueci o nome agora dele. Peraí. Uh, Fabulous Disaster. é Fabulous Disaster e o Temple of the Damned são no mesmo padrão de sensacionais, assim, são todos muito bons, altíssimo nível. Óbvio, o Banded by Blood está um pouquinho acima por todo esse valor histórico, por toda essa situação, mas são todos de altíssimo nível. E esse Exodus mais recente, que depois que o Rick Ronald sai, depois do Temple of the Damage, entra o Lee Altus. Lee Altus é guitarrista de uma outra banda da Bay Area que chama Hitan, que era uma banda que tava nesse limiar de speed metal e thrash metal, mas que era muito técnica. E aí o Gary Holt com o Lee Altus começa a desenvolver, deixar os discos do Exodus com os dois são muito técnicos na parte de guitarra. São riffs e solos a dar com pau, as músicas mais longas, bem Merciful Fate, assim, por dizer. Eu tava lembrando ali, tava porque eu lembro que o tempo é uma coisa muito engraçada. Eu lembro que o glorioso Temple of the Damned, eu lembro que ele saiu nacional na época. Não sei por que eu lembro dele saindo nacional. Tipo, já Aí era uma época que a Roadrunner tava, não sei se a Roadrunner tava com uma parceria e lançando bastante discos aqui no Brasil. Então ele saiu, e teve assim, né? Eu vi esse show do Temple of the Damage lá fora, e quando eles iam tocar no Brasil nessa turnê, dá alguma treta e o Zitro Souza sai da banda na semana do show. né? Então, assim, quando o show ia ser numa sexta-feira e na quinta cancelam, porque na quarta descobre que o Zitro Souza não vem. E aí eu não sei exatamente se demitem o Zitro Souza na quarta, o que acontece. Mas na sexta de manhã, eu lembro assim, tipo, acordei pra ir pra faculdade, pra ir pro trabalho na sexta de manhã, e as informações que eu começo a receber por e-mail ali é que cancelou o show do Exodus que ia ser na sexta-noite. Oi? Foi bem assim. E aí o Exodus volta alguns meses depois com Steve Esquivel do Skin Lab cantando, cantando. E aí é uma porcaria esse show com o Steve Esquivel, porque ele não decorou, não sabe letra nenhuma, assim. O show na Led Slay, daqueles shows da Led Slay que começava às 5 da manhã. Eu achei uma porcaria, Steve Esquivel não sabe música nenhuma, as letras direito, joga pro público cantar e a galera cantando meio karaokê quase o show, assim.
Então, Aquele show, tipo assim, que você pensa, tá, mas, tipo, o trabalho é meu ou o trabalho é da banda? Tipo, né, tá todo mundo animado, e aí ele percebe que tá todo mundo feliz pra caramba, bêbado, né? Porque o show começou às 5 da manhã cantando, ele começa, já bota, ele começa a cantar e botava o microfone pra galera ir cantando, assim, porque ele não sabia as letras direito. eu brinco que isso pra mim, assim, ó, a gente sempre, isso acho que tá aí, tá uma das coisas, numa das conexões, assim, isso pra mim é muito coisas que só o thrash metal tem, entende? Tipo assim, essa coisa, sabe, essa coisa do thrash tá um pouquinho do lado, se a gente olhar pro punk, assim, É, do hardcore, né? de Essa coisa corta. de não ter muita separação, talvez dos estilos do metal seja o que tem menos separação entre banda e público, né? Exato, exato. Então, tipo assim, é muito isso, assim, como é que é? Coisas que você não vai ver no show de black metal, mas no show de thrash metal você vai ver isso, entende? Não, essa irmandade é muito da coisa do trash, assim. Aquela coisa tão, como é que é? Aquela coisa do tipo, quando toca no som antes do show a música do Megadeth, o cara que é pró-metálica não vai cantar, não vai agitar, tipo. É, mas acho que acabou um pouco isso, sabe? Essa coisa de pro Metallica, pro Megadeth. Hoje toca ali ao vivo. Tem uma galera que nunca viu exatamente essa rivalidade tão grande quanto a gente que tá nos anos 90, assim. Mas eu lembro de ver uns shows assim, ver tipo assim, a galera miar quando tocava Megadeth. E dizer assim, É, o cara, que acontece da galera miar quando acontece Megadeth é que dependendo do show tem uma galera que não conhece Megadeth. também. Feliz. É, eu acho complicado, porque tem uma galera que acha que o Megadeth que presta é só do Rust in Peace pra frente, sabe? Fala, mano, para com isso. Não, não A para. Pixel, So Far So Good So What, baita disco, assim. Yes, but who's buying? Que é um outro filho da mãe, que tem todas as críticas a ele, mas é um outro filho da mãe que sabe dar nome pra música, verdade seja dita, assim, tipo, o filho da mãe tem um tino pra isso, assim. É, Bis- esse disco de estreia deles vai sair em julho, se eu não tô enganado, né? O primeiro do Megadeth sai em junho, 12 de junho, sai aquele Is My Business, né? Também é outro que vai ter várias versões. Tem uma versão, depois a capa ganha a versão mais bonita, mas a versão mais legal é aquela capa podrona com o Vic, como é que é? Com o Vic de camelô. Tipo, Eu tenho essa versão também, que é exatamente. com Disboots, aquela versão de Disboots que foi censurada depois que a Nancy Sinatra proibiu, né? Não Né, autorizou. Deu uns problemas. Eles lançam uma versão remasterizada, remixada total, mas eu gosto da versão tosquinha original dela. a capa. A capa preta escurona, assim. Peguei uma caveira que a gente comprou ali no Centrão, colocou, grudou umas coisas com cola quente. É isso aí, tipo, funcionou, funcionou. Aquelas coisas, como é que é? Eu tava esse fim de semana pro outro carnaval, lembrando uma outra coisa, como é que é? Aquelas coisas, tipo assim, você não tinha resolução mesmo, funcionava, entende? É isso aí, entende? Como é que é? Fechando com coisas nada a ver. É tipo aquela vez que tinha em São Paulo aquela exposição do Star Wars no Ibirapuera. Acho que isso deve ter uns 15 anos. Que era a exposição trimassa dos itens originais do Star Wars em Ibirapuera. E eu lembro de olhar e falar, tipo, isso deu barato, tipo, eu gostava disso. E você via uns troços colados com cola quente, assim, tipo, as coisas, tipo, você falava, faltou alguma coisa, Thiago? Falta a gente dizer, né, que teve esses dois juntos ali, né, nessa mesma época, eles lançam o Combat Tour Live, né? É o Exatamente. videozinho deles do lado Venom, que saiu de 85, que é da tour dos dois, ainda o Exodus com o Paul Baloff e o Slayer na tour lançando Hell Awaits, promovendo Hell Awaits. Então, que é um videozinho que você encontra inteiro no YouTube ali, 1 horinha, divertidíssimo, assim, as músicas tocadas, você vê as bandas na fase completamente malucos, assim, né? Vale bastante a pena, pra quem nunca viu, é bem divertido. Você O procura, Combat Tour Live tem um outro nome, coloca junto com o Ultimate título, não Revenge lembro. for Disco. Isso, exatamente, porque é gravado no estúdio 54, né? Aí a abertura do vídeo tem os caras com a imagem do embalo de sábado à noite, assim. Eu adoro esse nome, The Ultimate Revenge for Disco. E eu tava lembrando com o Thiago assim.
Tem uns vídeos, se você for no YouTube, tem uns vídeos do Slayer em começo de carreira que são muito bons, assim, tipo. Quando Slayer usava maquiagem ainda, né? Tem um do Slayer que você conta quantas pessoas estão vendo o show, que eu acho Eu acho genial. que é esse que tem o Slayer tocando Shout at the Devil, se não tô enganado. Olha, tem um amigo, peraí que eu vou pegar o negócio aqui, tem um amigo que remasterizou isso que remasterizou isso no YouTube. Como é que você falou? Vamos pegar a tracklist. Exodus Piranha, Slayer by Die by the Sword, Venom com Witching Hour, uma entrevista com Venom, segmento do Exodus com Metal Command, Exodus Strike of the Beast, depois a entrevista com Slayer, aí tem Antichrist, Hell Awaits e Chemical Warfare, a segunda parte da E entrevista com Venom, e aí o Venom termina com Countless Battery, né? Battery. Countless Battery. Ah, não, não, não é esse, não é esse. Não, esse é o Combat Tour Live mesmo. Não, não, o do Slayer que eu falei é um que é muito legal, tipo assim, tu conta os gatos pingados. Pra quem é Ah, de não, esse aí não, esse é o de Nova York, tá lotado ali, assim. Pra quem é de Porto Alegre, parece o Garagem Hermética, assim, acho muito, tipo assim, cara, tipo, o cara tocando com os gatos pingados lá. Mais alguma coisa? Como é que é? Eu tô, como é que é, na condução Benegripe, peço desculpa pra você por esse programa benegripado, como eu diria assim, como todo e qualquer É, gaúcho, né, sublimando com a temperatura. eu tô procurando essa versão de Slayer tocando Shout at the Devil. Não sei se é Shout at the Devil, mas é o Slayer tocando Motley Crue, viu? Se não tô enganado. Em Era tempo, isso. em tempo, agora acabo de ver que teve, como é que é, Kerry King no De Noite com Danilo Gentili, tipo... Isso, o Motley, que saiu, né? Foi finalmente lançado em versão nacional, o disco do. Carole King. Não, ele tinha sido lançado na época lá atrás. Oi? Então, mas ele fez uma promo tour desses discos, assim, desse disco. É Lux the Kill que o Slayer toca. Achei aqui. Tem o Slayer ao vivo tocando Lux the Kill no início de carreira. Agora, o disco tinha sido lançado, eu não sabia que tinha sido nacional, mas eu vi que ele tava promovendo o disco, daí acabou sendo uma promoção do Bangers também, ele deu entrevista pra todo mundo, deu entrevista pro Igor, deu uma coletiva, fez um coquetel pra fãs no Manifesto aqui em São Paulo. Então tava o Kerry King aproveitando a vida ali, divulgando o disco, volta no Bangers, né? Com a banda solo dele. Uma das principais atrações do domingo do Bangers. Eu achei muito legal que ele foi na Die Hard. E aí, tipo, alguém colocou um texto, tipo assim, que, tipo, acho que dronaram ele bonitinho, tipo assim, cara, você vai pegar a escada rolante, você vai fazer isso aqui pra. Eu fico imaginando a cena, tipo, quem tava na galeria no dia olhando, tipo assim, caralho, tipo, Kerry King tá aqui, tipo, sabe, tipo, aquelas coisas muito malucas do nada, assim. Não, quando o Igor veio falar pra mim, Tiago, você quer participar da coletiva do Kerry King? Eu achei que era online, tá? Eu não sei que horas vai ser. Ah, vai ser lá no tal lugar, tal hora. Eu falei, hã? Ele tá no Brasil? O show, falta um mês pro show ainda. Ah, não, acho que ele vem agora, faz a tour Argentina, as outras coisas, e É, depois vai promover os shows aqui, depois promove o disco, promove os shows, depois volta pra fazer show, né? eu dei muita risada. Tipo, eu queria muito ficar olhando a cena, assim, olhando para as pessoas, olhando, falando assim, tipo. Esse baixinho é o Kerry King, É, exatamente, exatamente. Tipo, baixinho careca. Acho que você, mano, tu parece Kerry King, hein? Excuse me. Ah, sim. o melhor, aquilo que a gente começou falando disso, termina falando disso. Que as melhores coisas não são as pessoas, são as histórias das pessoas. Ah, não, diz quando na turnê de 2001 do Savatage aqui no Brasil, uns amigos falaram assim: Nossa, mano, aquele cara feio parece o Blaze. Era o Blaze mesmo. Ele tava no Brasil, que ele tinha namorada brasileira na época, assim. Ele tava no Rio de Janeiro, você, um cara feio ali. Mano, esse cara feio parece o Blaze. É o Blaze! Exatamente. É o Hulk da Mary Motos, fazendo uma clássica citação ao nobre comercial. É, é. Mas é isso então, pessoal. Como é que é? Um solado agripado, mas melhor. Eu tô assim, tipo, semana que vem a gente não pode pegar resfriado nem nada, porque semana que vem Semana que vai ter que estar inteiro. Até é. porque eu vou fazer jornada tripla, né? Monsters, Judas, Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, tá chegando a hora de rever o Savaqueiro. Avatage, assim. Tá chegando a hora de rever o Savaqueiro. Tipo, isso tu Vamos ver vai. o que que vai ser.
Como é Não que vai ter um episódio especial do Monsters semana que vem, porque a gente já fez. Se vocês quiserem ver nosso episódio do Monsters, tá ali no passado, quando anunciaram o line-up. exatamente? Daqui é. Mas aquela velha história. Igual eu já deixo o aviso de que estaremos no Espaço Unimed derramando nossas lágrimas ao ver Savaquejo ao vivo. Vou estar ali no Monsters cobrindo desde cedo. Vou estar no Judas com o Isaac também no domingo. E vou estar no Savatage com o Opeth na segunda-feira. Então, se você chega lá e quiser comprar uma cerveja, só pergunta antes pra mim, pra saber se eu tenho tempo de ir no banheiro antes do próximo show, assim. Porque é uma das coisas da Aliança que eu vou dizer, é otimize. Se tiver lotado, pense muito bem em quanto tempo você vai gastar na fila do banheiro. Se tiver Exatamente. vazio, se não tiver muito cheio, aí dá pra ir sossegado. Vai Porque no per- Monsters de 2023, tipo, eu fui pro banheiro uma hora ali, foi quase meia hora pelo banheiro. Só de que tinha um intervalo, tava longo entre os shows. Não, como é que é? O xixi custa nesse caso. Exato. Mas é isso, pessoal. Obrigado pelo seu play, obrigado pela sua atenção. E desculpa mesmo essa voz de locutor 4 AM. Voltaremos melhores a próxima semana. Tchau. Até a próxima semana.